Eu queria entender o que está acontecendo aí no PSDB. Olha, acho que o PSDB vive, como todo partido que teve um grande protagonismo durante muitos anos, vivendo uma reorganização interna, uma mudança geracional, inclusive de lideranças, né, num processo onde o presidente Bolsonaro mantém um percentual forte de intenções de voto, numa polarização com Lula, o que, né, dificulta a vida do PSDB e como todo movimento onde a situação é mais difícil, sempre gera essas crises. Por que digo a questão do Bolsonaro? Porque desde a eleição de 94, a polarização que existia no processo eleitoral nacional do nosso país era PSDB e PT. Em 18, né, pela crise que a política passou e o maior enfraquecimento do PSDB em relação à posição do PT, o PT se manteve num espaço na política nacional e o PSDB foi trocado pela sociedade pelo então candidato Bolsonaro e depois eleito presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, a partir daí, eu acho que, por crises que o partido passou em outros momentos, o partido vai tentando se reorganizar, fez as prévias, eu acho que é sempre um bom instrumento, eu acho que com uma regra duvidosa do meu ponto de vista, não era um voto, um eleitor, se criou vários colégios eleitorais, né, de deputados, de senadores, de governadores e um dos próprios filiados. Eu acho que isso acabou atrapalhando o processo, mas, de forma legítima, o governador João Dória participou e venceu as prévias, né? Todos nós tínhamos e ainda temos uma expectativa de que o governador ainda possa ocupar um espaço, né? Um espaço, do meu ponto de vista, eu tenho dito nas minhas entrevistas, nesse campo que representa o presidente Bolsonaro, e não é fácil, porque, na verdade, uma parte dos nossos eleitores de centro-direita, hoje votam no presidente Lula, né, como antagonista do presidente Bolsonaro. Então, não é uma eleição simples, né, essa eleição de 2022. Então, eu acho que isso tudo ajuda a gerar essa crise interna, essas disputas, a tentativa de procurar um caminho, já que alguns tinham expectativa que, no curto prazo, logo após as prévias, o governador pudesse recuperar popularidade, crescer, melhorar a imagem positiva. Nada disso aconteceu, porque a sociedade acabou focando muito nessa polarização entre Lula e Bolsonaro, e toda hora que as coisas não caminham bem, alguns ficam sempre tentando criar outros caminhos, outras alternativas. Em determinado momento, no início desse ano, os partidos se reuniram com o próprio apoio dos pré-candidatos, tanto da Simone como do governador João Dória, de tentar criar uma candidatura única, até porque a estrutura eleitoral, tanto do PSDB quanto do PMDB, menos do União Brasil, é muito pequena, tempo de televisão é muito, muito restrito, né? Depois o União Brasil saiu, né? Essa tentativa que era de construir um caminho com uma regra, quando se afunilou para ela, eu acho que o governador João Dória entendeu que talvez da forma como foi construída esse encaminhamento não tenha sido o melhor, né? Deputado, boa tarde. Fabíola, se você encaixar uma pergunta nessa resposta do deputado Rodrigo Maia, há acusações, inclusive dentro do PSDB, que a cúpula, que a boa parte da Executiva Nacional está mais preocupada com a reeleição do governador Rodrigo Garcia e quer, por isso, rifar João Dória, separando, porque uma vez que João Dória teria uma rejeição grande ainda no estado de São Paulo, então desconectando, separando, evitando que João Dória seja o candidato federal para facilitar a reeleição de Rodrigo Garcia. O senhor sente isso dentro do PSDB neste momento? Não sinto nenhuma rejeição do governador de São Paulo, nem do PSDB de São Paulo à candidatura de João Dória. Muito pelo contrário, o presidente regional do PSDB de São Paulo estará em Brasília hoje, fazendo a defesa da posição do governador. O governador Rodrigo Garcia tem apoiado sempre, né, a candidatura, ao contrário, assumiu o governo, assumindo,
né, que ele é o governador do Estado de São Paulo, que o partido dele é o Estado de São Paulo, que ele defende as conquistas desse governo, né? Mas, deputado, o E senhor a fala que questão não da sente rejeição nenhuma rejeição, só que essas rejeições são públicas. Não é uma coisa Não, estou dizendo... Não. dentro do A Estado de pergunta São dele foi... Paulo, né? Dentro do próprio Estado de São Não estou Paulo. dizendo... Não estou São dizendo públicas, né? Deixa eu falar, eu não terminei. Falei rejeição do governador de São Paulo ao ex-governador. Foi a pergunta, né, que me foi feita. Agora, é óbvio que o governador João Dória tem uma rejeição alta, né? Qualquer um que tenha tido um enfrentamento histórico, né, em 2 eleições com o PT, e após ter tido uma aliança com o presidente Bolsonaro, né, na eleição, ter construído, por questões corretas, no enfrentamento à pandemia, o enfrentamento ao Bolsonaro, é óbvio que acabou que o governador do Dória somou rejeições, e é óbvio que a rejeição dele, não apenas em São Paulo, em todo o Brasil, ela é muito alta, sem dúvida nenhuma. De todos os candidatos será alta, não é a única. É claro que o governador do Dória tem uma rejeição parecida com o presidente Bolsonaro, né, na faixa de 60%, mas o presidente Lula tem uma rejeição na faixa de 48%, 49%, dependendo do instituto, né? Então, todos acabam, por essa polarização, acabam tendo uma rejeição muito alta. E é óbvio que essa rejeição muito alta, quanto mais perto do processo eleitoral, ela vai gerando ansiedade naqueles que vão disputar a eleição, mas nas eleições proporcionais, do meu ponto de vista, que é na montagem da chapa, no voto de legenda, que o presidente sempre ajuda mais do que os candidatos a governador. Eu lembro que nas 2 eleições, principalmente a de 98, que eu participei, a legenda do PSDB, com a força do presidente Fernando Henrique, acabou crescendo muito, ajudando muito a eleição de deputados do PSDB. Agora, então, sem coligação, vai ajudar mais ainda a questão do candidato a presidente no voto de legenda. Então, tudo isso vai gerando essas disputas internas no PSDB, que, do meu ponto de vista, elas só serão resolvidas na política, né? Fora da política, eu acho que tanto o governador João Dória como o próprio PSDB será derrotado nesse processo. De fato, o PSDB é um partido confuso, tão confuso que, quando eu resolvi ajudar o governador João Dória, eu falei: me coloque numa área mais técnica para coordenar com os técnicos um bom plano de governo, que a gente possa olhar o futuro, né? Mais isso do que numa articulação política, que eu entendia que eu, cristão novo no partido, não cabia a mim uma participação mais efetiva nessa confusão toda. O senhor estava dizendo que só vai ser resolvido isso na política. Muito interessante isso, porque o próprio candidato disse que vai buscar a justiça. Como é que se vai resolver na política, então, isso? Porque até agora, pela política, não foi resolvido, né? Olha, como é que vai ser eu sempre... caminho? A política, os políticos, eles conversam muito, dialogam muito, fazem muitas reuniões, muitas conversas, muitas intrigas, né? Muitas conversas, e acho que no final acaba saindo uma solução, né? Todo mundo tem maturidade, né? Você tem aí quadros da experiência do ex-governador do Rio Grande do Sul, que é jovem, mas já tem muita experiência, o senador Tasso, o deputado Aécio, o próprio governador Rodrigo Garcia, o ex-governador João Dória. Tem quadros de muita, o presidente Bruno Araújo, tem quadros com muita experiência, que vão ouvindo a base do partido, a sociedade, vão chegar a um caminho. Eu não acredito, eu disse isso ao governador, respeitando, claro, até porque a vitória dele nas prévias foi legítima. Eu entendo o movimento dele de avisar que o não respeito às prévias pode gerar uma judicialização, mas eu não acredito que isso resolva o principal problema. O principal problema é ter uma estrutura partidária que possa agregar para fora do partido, da sociedade, para viabilizar uma candidatura que represente o nosso campo político, o nosso campo ideológico. Acho que o Dória tem todas essas condições de nos representar, mas eu nunca vi, em conflitos políticos, o candidato majoritário ter êxito. Por isso que eu acho e acredito muito que ainda há um espaço para que a gente possa enfrentar o presidente Lula no segundo turno. Acho que a nossa vaga é uma vaga no campo da centro-direita, porque foi assim que a sociedade nos colocou nos últimos anos. A aliança PSDB, PFL e depois DEM sempre teve a direita do presidente Lula. Então, esse campo
onde está parte do eleitor do presidente Bolsonaro, não todo, claro que ele tem um eleitor mais radical, e uma parte do nosso eleitor que está votando contra o Bolsonaro no presidente Lula, uns 15%. Eu acho que ainda tem um caminho para a gente poder organizar essa candidatura e criar o caminho na política. Eu acho que eu não gosto quando eu vejo, e com todo respeito, eu não gosto quando eu vejo advogados participando do processo político como advogados. Eu gosto de ver advogados como políticos defendendo que a solução passe pela política, apesar de toda a questão inusitada de você ter uma prévia que está sendo contestada por questões óbvias, mas que precisava ter sido legitimada, porque foi assim que aconteceu nas urnas internas do PSDB. Deputado, pegando essa questão da estratégia